Já na pergunta 57, Allan Kardec ele quer saber se, já que os mundos eles possuem diferenças físicas, né, nas suas constituições, os seres que habitam esses mundos também possuem essas diferenças físicas, né, nas constituições dos seus corpos. E os espíritos eles falaram que, sem dúvida, né, como os nossos peixes eles foram feitos para viver na água e os nossos pássaros foram feitos para viver no céu. Então, se a gente encontra diferença nas composições dos mundos, né, pela razão, né, pela lógica, a gente conclui que também que existem diferenças nas composições dos corpos que habitam. Porque se dentro da Terra a gente já encontra essas diferenças, né, nos corpos dos seres que habitam aqui o planeta Terra, né, que vivem nas águas ou nos céus, imagina quanto não muda a composição dos corpos que foram criados para mundos diferentes, né? E o corpo físico, né, que foi criado para viver em um determinado mundo, tem que ser feito para se adaptar naquele determinado ambiente, né? Não é só a Terra que possui seres, né, que comandam e organizam o nosso planeta, né? Todos os planetas têm os seus seres superiores, né? Os engenheiros do universo que acabam gerenciando a vida dentro daquele determinado planeta, né? Que criam os corpos físicos necessários para poder sobreviver em um planeta determinado, né? Então, um exemplo, quando a gente vai mergulhar, a gente não precisa de uma roupa específica para o mergulho, porque a gente não consegue respirar debaixo d'água, né? Então, para um espírito reencarnar em um determinado mundo, esses engenheiros do universo, né, que criaram que criam os corpos físicos, eles têm que criar um corpo que ele vai suportar a vida dentro daquele determinado planeta, né? Então, igual o nosso corpo físico, né, que foi criado para sobreviver dentro do planeta Terra, né, por isso que a gente não consegue sobreviver sem uma roupagem adequada, né, em um outro planeta, ou até mesmo dentro da água, né, dentro do fundo dos oceanos. Então, nosso corpo ele foi criado para poder suportar a gravidade da Terra, a temperatura da Terra, a radiação solar que existe dentro da Terra, né, o oxigênio, né, que a Terra possui, entre outros. Então, o corpo físico ele vai acompanhar o estado evolutivo do mundo e o comportamento da matéria que aquele determinado mundo for constituído, né? Se for um mundo mais sutil, o corpo físico ele vai ser mais sutil. Se o planeta for mais primitivo, ele vai precisar de corpos mais densos, né, para conseguir sobreviver dentro daquele planeta. Só que a gente não pode esquecer, né, que os espíritos que dão vida a esses corpos físicos, eles foram criados da mesma forma. A única diferença é que alguns estão em um estágio diferente de evolução, né? Enquanto alguns espíritos se encontram em estágios mais avançados, outros se encontram em estágios mais primitivos, né? Então, esses espíritos eles vão reencarnar em determinado mundo, dependendo do seu grau de evolução como ser espiritual. Miramês ele comenta que se a gente tiver em um planeta onde a alimentação, né, dos seres que habitam esse planeta forem rarefeitas, né, onde eles não precisam se alimentar de forma pesada como a gente aqui na Terra, a organização fisiológica deles vão ser diferente da nossa, porque eles não vão precisar mais do estômago, né, ou do próprio intestino para poder digerir esses alimentos pesados que a gente consome. E essa diferença, né, dos corpos de mundo para mundo não faz alterar as leis naturais, né, que regem o universo. A criação em todos os mundos é a mesma, né, que é movida pela mesma lei e pelos mesmos espíritos, só que em graus diferentes, como eu já falei, né? Por isso que existem mundos mais atrasados e mundos mais avançados do que o nosso. Não dá para colocar um aluno mais avançado em uma turma com alunos mais atrasados, né? Ou vice-versa. Então não dá para colocar um aluno que está no 8º ano numa turma que está no 1º ano ainda, né? Eles não vai ser compatível o conhecimento que um possui com o outro. O importante é que a gente não crie barreira física, né, moral e intelectual, né, com esses outros seres, porque a gente só recebe o que a gente consegue suportar, dentro da escala que a gente já atingiu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? É que toda a informação ela vai chegar para a gente no tempo certo.